Nosso Deus mudou, nosso Deus ainda é o mesmo. Eu quero que você abra o teu coração hoje, que você vai ver esse mesmo Deus que abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoando você aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos assim para o céu. Pai, o Senhor não mudou, meu Pai, o Senhor é o mesmo. Meu Deus, o que o Senhor fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, de todos aqueles que creram, o Senhor também faz na nossa vida, Pai. Se nós também crermos, se nós também confiarmos na Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, faça, Senhor. Eu sei que o Senhor não mudou, meu Pai. Se há alguma coisa, meu Pai, que foi mudada, é em nós, Pai. Então nos ajuda hoje a ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, o Senhor disse, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E a palavra de Deus permanece, e essa palavra hoje vai falar com você. Deus, Espírito Santo, fala conosco, para que possamos nos apegar àquilo que realmente, meu Pai, tem valor, aquilo que realmente permanece, porque as outras coisas passarão, e nela, meu Pai, e nelas nós não queremos nos apegar. Peça para Jesus falar com você agora. Diga: Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. Diga: o meu coração está aberto para ouvir a Tua voz. E amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, com alegria. Glória a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe você nessa noite. Eu tenho certeza que é noite de bênção para a sua vida. Diga graças a Deus. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos entrar já na palavra, que o principal aqui é a palavra de Deus. Onde tem a palavra de Deus, ali nós somos alimentados. Diga graças a Deus. E hoje você vai ser alimentado aqui. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, em nome de Jesus. É aqui que nós vamos começar. Mateus é o primeiro evangelho lá do Novo Testamento, capítulo 6, em nome de Jesus. Quem já tem acompanhado desde a Santa Ceia, você sabe que nós estamos fazendo um estudo de Mateus 6, né? A gente está vindo estudando, todo domingo, Mateus capítulo 6, a gente começou lá no versículo 33, que dizia assim, lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e o que mais? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga graças a Deus. Então esse é o nosso propósito, buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí nós aprendemos bastante aqui a respeito disso, durante todo esse mês a gente está estudando. Domingo passado, nós falamos aqui a respeito de ter um secreto com Deus, de ter intimidade com o Senhor, porque para todo ser humano isso é importante. O que, pastor? Ter intimidade com o Espírito de Deus, isso é necessário. Talvez você não tenha ouvido, eu vou só voltar um pouquinho o que foi falado no domingo passado, que nós começamos lá no versículo 1, que Jesus diz assim: olha, quando você for fazer uma coisa, guarde de fazer diante dos homens, para serem vistos por eles. Faça para ser visto por quem? Por Deus. Faça em secreto, porque o que Deus conhece de nós, na verdade, não é aquilo que todo mundo está vendo. O que Deus conhece de nós é aquilo que está em secreto, em oculto. E eu falei aqui que a Bíblia cita uma cena que vai acontecer no dia do juízo, lá naquele dia em que todos nós estaremos diante de Deus para prestar contas. E Jesus vai olhar para muitas pessoas que vão estar diante dele e vão dizer assim: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer para elas: nunca vos conheci. Mas como? Sendo que essa pessoa até usou o nome de Jesus para profetizar e para fazer maravilhas, como que Jesus nunca conheceu? Aí eu expliquei. Eu posso dizer que eu conheço uma pessoa só porque eu passo todo dia e cumprimento ela lá na esquina, ela está varrendo a calçada. Ô, bom dia, bom dia. Quem que é esse aí? Isso aí é o Zé. Ah, você conhece ele? Não, faz 10 anos que eu passo aqui, ele está ali varrendo a calçada, eu cumprimento ele. Eu posso dizer por causa disso que eu conheço ele? Sim ou não? Não. Quando é na realidade que eu posso dizer que eu conheço uma pessoa? Quando eu tenho algo com ela chamado o quê? Intimidade. Poxa, eu conheço o Zé, a gente é íntimo, né? Eu convivo com ele, ele convive comigo. Por isso que muita gente vai se decepcionar lá no dia do juízo, onde Deus vai dizer assim: não te conheço.
Por quê? Porque ela até vem na igreja, ela até participa dos cultos, até prega, pode até acontecer, pode até ser um obreiro, um pastor, alguém que faz até alguma coisa para Deus, mas ela não tem, o que eu falei? Intimidade com Deus. O que é intimidade? Intimidade requer tempo. Eu falei que esse secreto com Deus, essa intimidade com Deus, é uma coisa muito importante. Primeiro, porque isso nos prepara. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus foram preparados no secreto, no particular, no íntimo com Deus. Inclusive Jesus. Jesus, quando foi batizado, ele saiu das águas, veio sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor levou ele para onde? Quem lembra? Para o deserto, onde não tinha ninguém, seria ele quem? E Deus, lá ele ficou 40 dias, só ele e Deus, sendo o quê? Preparado para depois começar a obra. Quando o tentador chegou, que veio aquela tentação de Satanás depois dos 40 dias, Jesus já estava preparado. Então quem tem intimidade com Deus, quando vier o tentador, está preparado, diga graças a Deus. Isso é bom. Eu falei também que a intimidade, o secreto, alimenta. Jesus, uma certa parte, acho que é Marcos 6, a Bíblia fala que os seus discípulos voltaram todos felizes, dizendo: Jesus, nós ajudamos muita gente, nós ensinamos tanto, olha, nós falamos da tua palavra, fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus diz assim para eles: tá bom, agora vem vocês aqui e vão ficar à parte, vão para um lugar à parte, vão para um lugar a sós. Porque a Bíblia fala assim, ó, porque muitos iam e vinham, sabe aquela correria que a gente faz hoje? Vai e volta, e não tinham tempo para se alimentar. E tem gente assim no mundo espiritual, vamos trazer para o lado espiritual. Eu até brinquei, tem cristão vivendo de miojo espiritual. Como é que faz o miojo? 3 minutos está pronto. Ela não tem aquele momento de comunhão com Deus. Eu até brinquei, falei assim, mas falando sério, Deus ouve uma oração de 3 minutos? Sim ou não? Ouve, sim. Deus ouve uma oração de 5 minutos? Ouve. Deus ouve uma oração de 30 segundos, até de 10, até de meio segundo. Você está lá dirigindo, de repente cruza um carro na frente, Jesus me socorre, Ele ouve? Ele ouve. Uma oração de 1 segundo, mas eu te pergunto, uma oração de 3 minutos e 5 minutos, você consegue ter intimidade com Deus? Não consegue. Aí é que fica complicado. Porque intimidade requer tempo. Você precisa tirar um momento do seu dia para estar sós com quem? Com Deus, para se alimentar. Porque falando do miojo lá de novo, né? Nada contra o miojo, viu? Tem gente assim que gosta bastante do miojo. Eu estou falando no sentido seguinte: se uma pessoa só se alimentar de miojo, um exemplo, ela só come fast food, comida rápida, miojo, o que vai acontecer com a saúde dela? Ela vai ficar doente. O irmão estava falando para mim, né? A irmã estava falando ali para mim, pastor, a gente conheceu uma pessoa que só comia miojo, e quando foi fazer exame, estava com, como é que chama? Anemia. Estava anêmico. Porque não alimenta de verdade, sim ou não? O alimento de verdade não requer tempo para você preparar, para você fazer e tal e tudo. E espiritualmente não é diferente, meu irmão. Sabe aquela oração de 3 minutos antes de dormir, 5 minutinhos depois que você acorda, aquilo que eu brinquei, né? Já acorda atrasado, vestindo uma perna da calça. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, guarda a minha vida, Senhor, no dia, estou indo. Meu irmão, tem que parar com isso. Você precisa ter um tempo de qualidade na presença de quem? De Deus, como diz Mateus 6,6, que é fechar a porta do teu quarto para buscar a Deus ali, você e quem? E Deus. Tirar um tempo para se alimentar da palavra. Sexta-feira quem estava aqui, deixa eu ver, foi forte, né? Eu falei que a palavra é Jesus. Você quer conhecer mais Jesus? Você tem que conhecer o quê? A palavra. A gente não dedica tempo. Eu até brinquei do manual, lembra do manual? Às vezes você compra uma coisa, mas não tem paciência de ler o quê? O manual, e às vezes você vai perder muita coisa daquele aparelho que você comprou, você vai usar às vezes só as funções básicas dele, que você não leu o manual. Você tem que dedicar tempo aqui, para que você não venha sofrer. Amém, Jesus? Quem conhece a palavra de Deus evita o sacrifício, lembra que eu falei? Evita o sofrimento. E hoje eu quero continuar falando disso, a respeito de uma coisa muito importante com você, que está lá no versículo 19, vamos voltar lá então, Mateus capítulo 6, hoje é o último dia do nosso estudo, que a gente começou lá na Santa Ceia passada, e agora nós vamos falar do versículo 19, Mateus capítulo 6, verso 19, quem tiver a Bíblia,
Você acompanha comigo. Quem não tiver, você pode acompanhar aí na tela também, que está aparecendo lá. Amém? Posso ler então? Diz assim, 6,19: Não ajunteis tesouros aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20: Mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Por que Jesus está falando, dando esse conselho? Versículo 21 ele explica: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então olha aqui para o pastor, vamos entender o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que eu não posso ter tesouro, ou seja, bens, propriedades, investimentos aqui na terra? Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que se você tiver propriedades, bens, tesouros ajuntados apenas aqui na terra, você vai correr o risco de perder tudo que você tem. Porque o que se tem aqui é consumido pelo tempo, é consumido pela ferrugem, pela traça, os ladrões podem roubar. Jesus está dizendo que é importante que você tenha um tesouro aonde? Aonde? No céu. E deixa eu explicar isso para você, o que é ter tesouro no céu. Por que isso é mais importante? Jesus está falando assim, olha, não é proibido você ter um tesouro na terra, você ter bens na terra, não é proibido você juntar e investir. Mas tenha um tesouro maior aonde? No céu. Tenha mais lá. Por quê? Porque, só para você entender, uma pessoa pode ser rica aqui na terra e pode ser pobre onde? No céu. Mas uma pessoa também pode ser pobre aqui na terra e ser rica no céu. Não tem nada a ver com o que você tem na terra. Não é necessariamente como antigamente, nas igrejas, eu falo porque eu muito tempo estou na igreja, antigamente, as igrejas achavam assim que o dinheiro era pecado. Você não podia ter dinheiro porque senão você ia para onde? Para o inferno. Eu falo porque eu vivi esse tempo. Fez-se uma interpretação equivocada, e se uma pessoa tivesse uma certa condição, ela às vezes era considerada até uma pessoa que não era de Deus. Até um tempo começaram a falar mal de ministérios como o nosso, o Ministério da Igreja da Graça, porque fala que a gente prega prosperidade, que é pregador de prosperidade e tal, por causa de uma ideia errada disso. Uma ideia errada, completamente errada a respeito disso. Não é que você não possa ter os bens, não, porque também uma pessoa pode ser pobre aqui na terra, de marré, e também ser pobre onde? No céu. Não ter nada aqui na terra e também não ter nada no céu. Não significa que o fato da pessoa não ter nada aqui na terra, ela vai ter alguma coisa no céu. Mas ela também pode ter bens aqui na terra, mas ter mais bens ainda no céu. Compreendeu, sim ou não? Aonde que está o problema? É que onde você tiver mais propriedades, aonde você tiver mais investimento, aonde você tiver o seu maior patrimônio, ali vai estar o seu coração. Entendeu? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para você, você pode responder para você mesmo. Aonde é hoje, aonde você tem hoje o seu maior patrimônio? Aonde é o seu maior investimento? Onde está o seu maior investimento? Onde está o seu maior tesouro? Se hoje eu perguntasse para você, o que você tem no céu? Responda para você mesmo, com sinceridade, porque essa palavra hoje é para você refletir. O que você tem no céu? O que você tem lá te esperando? O quanto você tem no céu? Porque o problema é esse. Repito, não estou pregando contra você ter nada na terra, ao contrário. Desejo isso que você tenha e tenha uma vida abundante, porque foi isso que Jesus veio trazer
para aquele que serve a Ele. Diga graças a Deus. Mas eu quero que você se preocupe mais com o que você tem no céu. Porque se a sua maior propriedade, se o seu maior investimento, se o seu maior patrimônio está aqui na terra, teu coração vai estar onde? Aqui. O que significa isso? Está lá, onde estiver o vosso tesouro, o seu maior patrimônio, entenda assim, né? Onde tiver o seu maior patrimônio, o seu maior investimento, ali também vai estar o seu coração. Não adianta você falar que não. Não, pastor, eu não coloco o meu coração nas coisas daqui. Depende do quanto você tem aqui, do quanto você tem lá. Porque onde você tiver mais, ali vai estar o seu coração. Significa isso, estar o seu coração, significa que você vai lutar mais, que você vai gastar mais tempo aonde você tem mais importância, onde você tem mais patrimônio. Então, eu sempre falo assim que aonde você tem a sua maior importância, ali você gastará mais do seu tempo. Eu sempre falo isso em velório, infelizmente é no velório, né? Acaba acontecendo isso. Eu sempre falo de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ali a Bíblia diz assim, ó, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Está escrito dessa maneira. Ou seja, ali está dizendo que Deus criou tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. E quando uma pessoa diz para mim que não tem tempo, eu quero ser sincero com você, por favor, não se ofenda, porque a palavra de Deus não é para ofender, mas é para despertar. Pastor, não tem tempo para buscar Deus. Não, não é isso. É que as coisas do céu, as coisas de Deus, ainda não são as mais importantes na sua vida. Porque aquilo que é o mais importante é onde você gasta mais tempo. Aí você vê a pessoa, chega lá, está a pessoa no caixão, e eu digo assim, olha, no final da vida, você vai ver que todo o tempo que você gastou naquela correria, que hoje a vida é assim, né? Ô fulano, como é que você está? Estou na correria, né? Você está? Estou na correria. O que você está fazendo? Estou na correria. Mas é uma correria, corre, 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 não chega em lugar nenhum. E você vai ver ali que o tempo que realmente valeu a pena foi o tempo que você investiu nas coisas de Deus, investiu na sua família. Amém? Isso é o mais importante. Mas se você ainda não se deu conta disso, você vai ficar investindo o seu tempo em coisas que não têm tanta importância quanto você está achando que tem. Porque são coisas passageiras, são coisas temporárias. Hoje a sua maior preocupação, a minha maior preocupação, deve ser com aquilo que ninguém pode roubar de nós. Porque se você investe tudo que você tem aqui, meu irmão, você pode perder uma hora ou outra. Eu já vi reportagens na televisão de pessoas que ficaram milionárias de repente, ganharam lá na loteria, milhões. Não sei se você já teve oportunidade de ver, e aí lá a reportagem lá acompanhar, e hoje a pessoa não tem nada. Perdeu tudo. Teve tudo, de repente não tinha nada. Mas as coisas que eu estou falando para você, as coisas espirituais, ninguém pode tirar de você. Diga graças a Deus. Pode tirar o meu carro, pode tirar a minha casa, pode tirar a minha vida, mas a minha recompensa ninguém tira de mim. Diga glória a Deus. Aquilo que eu tenho lá ninguém tira. Essa precisa ser a nossa maior preocupação. E o que eu quero dizer para você hoje é: tenha um tesouro no céu. Tenha algo te esperando lá, porque você chegou aqui, você não tinha nada, e quando você sair daqui, você também vai embora sem nada. E o que é que você tem te esperando lá no céu? O quanto você tem investido o teu tempo lá, para ter patrimônio lá? Qual é o seu patrimônio espiritual hoje? Seja sincero com você mesmo. Pastor, eu verdadeiramente, se eu falar com sinceridade, eu acredito que eu não tenho nada no céu. Pastor, eu não sei se eu tenho alguma coisa no céu. Então você não tem, porque quem tem sabe. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando estava chegando no final da vida dele, ele falou assim: olha, eu encerrei a carreira, guardei a fé, e desde agora
a coroa de justiça já está me esperando, preparada. Ele sabia que ele tinha alguma coisa para receber, diga glória a Deus. Ele tinha um patrimônio lá no céu, porque ele investiu a vida dele nisso. E você precisa também se dar conta disso. Vamos ver rapidinho, que está lá no capítulo 19, no versículo 16 de Mateus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Capítulo 19, versículo 16. Você está no capítulo 6, vai passando aí até chegar no capítulo 19. Lá no versículo 16. Nós vamos ver um exemplo aqui, de quem tinha tudo aqui, nessa terra, tinha tesouros aqui, tinha patrimônio aqui, mas não tinha nada no céu. Olha o que Jesus nos ensina através desse jovem. Vamos falar sobre o jovem rico. Mateus 19, 16. Quem achou, diga graças a Deus. E diz assim, a leitura é um pouquinho extensa, mas aí eu vou explicando, tá? Fala assim: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é quem? Deus. Se queres entrar na vida, o que você deve fazer? Guarda os mandamentos. 18. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá a quem? Aos pobres. E olha agora aí: e terás o quê? Um tesouro no céu, e vem e segue-me. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, o que ele fez? Ficou triste e foi embora, retirou-se, porque possuía muitas, o quê? Propriedades. Olha aqui para mim, mas aonde que ele possuía muitas propriedades? Aqui na terra. É aí que eu já falo para você, porque Jesus vai dizer depois que é muito difícil um rico entrar no céu. Por que, pastor, que é difícil um rico entrar no céu? Vou esclarecer para você de uma vez por todas. Porque o problema não é o dinheiro. A Bíblia diz claramente que o problema é o amor ao dinheiro. Por que um rico é tão difícil? Você quer saber, sim ou não? Para um rico entrar no céu. Porque aqui na terra ele possuía muitas o quê? Propriedades. Certo? E eu falei, a Bíblia diz lá no versículo 30 de Mateus 6, aliás, versículo 21 de Mateus 6, que onde você tiver tesouro, onde você tiver maior propriedade, onde você tiver maior investimento, onde você tiver maior patrimônio, inevitavelmente ali vai estar o seu coração. Você vai pôr o coração ali, não tem jeito, porque é onde você tem mais, é onde tem maior importância para você. Então ele tinha muitas propriedades aqui na terra. Então, para que ele não se apegasse às coisas daqui, o coração, não se colocasse o coração dele aqui, ele teria que ter mais propriedades aonde? No céu. É aí que está o problema. O problema não é você ter, mas olha bem para o pastor que você vai entender de uma vez por todas. Quanto mais você tiver aqui, mais você vai ter que ter lá no céu. Para que o teu coração não mude de lugar. Porque se você passar a ter mais aqui do que você tem lá, seu coração vai estar onde? Aqui. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa a quem Deus dá riquezas, e Deus pode dar, a quem Deus acrescenta muito nessa terra, ela tem que lutar muito, para ter mais ainda no céu, para que ela não se perca, para que o coração dela não se apegue aqui, para não colocar o coração dela nas coisas daqui. Entendeu, sim ou não? Não é problema em você ter. O problema é você ter mais aqui do que lá. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Jesus falou para ele o seguinte: olha, você quer a vida eterna? Quero. Porque no fundo, ele sentia que não tinha nada lá no céu.
Aqui ele já estava bem sucedido, mas a palavra falava o coração dele, como está falando a sua. Ele sentia que faltava alguma coisa. Meu irmão, já conheci tanta gente com tanto dinheiro, tão bem sucedido, mas meu irmão, tão vazio de tudo, tão sem paz, tão sem alegria, tentando preencher esse vazio de tantas formas. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Concorda comigo, sim ou não? O dinheiro compra e paga os melhores médicos e hospitais, mas não paga a saúde, irmão. Não paga. O dinheiro pode te dar uma boa cama, a melhor de todas, mas não pode te dar uma noite de sono. Não pode. Está entendendo, sim ou não? O dinheiro não compra o sono. Tem gente deitada na melhor cama, passando a noite em claro. Então, veja o que realmente é importante, porque Jesus está falando para ele: olha, o que você tem, na verdade não é seu, porque você veio para esse mundo, você não tinha nada, e daqui a um tempo, ele era jovem ainda, a Bíblia fala, né? O jovem rico, não sei quanto tempo mais ele poderia viver, vamos dizer que ele vivesse mais 70 anos, 80, mais 100 anos que fosse, que dure muito a vida de um ser humano hoje, 100 anos, mas uma hora ele ia embora, e tudo que ele tinha ia ficar onde? Ia ficar aqui. Eu pergunto, na verdade o que você tem é seu mesmo? Será que é seu? Porque um dia você vai embora e vai ficar para alguém que você nem sabe o que vai fazer, meu irmão. Eu digo para você que é uma ilusão achar que você detém alguma coisa. Então Jesus está falando: eu vou te dar uma oportunidade. Pega o que você tem, que não é seu mesmo, dá para alguém, que eu vou te dar uma coisa que vai ser sua de verdade. Porque aquilo que você conquista no céu, isso é seu de verdade, porque nunca vai ser tirado de você. Diga glória a Deus. É mais ou menos assim, ó, só para você entender, igual eu falei de manhã. Vou fazer uma pergunta boba aqui, mas vou fazer para você entender meu raciocínio e entendimento da palavra. Se você tiver a oportunidade de alugar uma casa ou de comprar, o que você prefere? Ih, misericórdia, quem está aqui fala amém. Você jantou, você tomou café? Tem café ali, depois eu vou te dar café. Quem está aqui fala amém. Quero que você participe do culto. Isso aqui não é só para você assistir não, para você participar. Se tiver essa oportunidade de alugar uma casa e de comprar, o que você faz? Você aluga ou compra? Claro! Quem vive de aluguel como eu, você sabe que o maior sonho que a gente tem é o quê? É ter a nossa própria casa. É o maior desejo. Isso te traz uma estabilidade, sim ou não? Uma certa segurança. Sabe o que esse jovem fez? É mais ou menos assim. Jesus falou para ele: olha, você tem algo que não é seu, que você está usando por um tempo, seria mais ou menos um aluguel. Eu quero que você pega isso e dá para outra pessoa, que eu vou te dar uma coisa sua. Eu vou te dar algo que pertence a você. Vou tirar você do aluguel e vou te dar uma propriedade, algo que realmente vai te pertencer. E o que ele fez? Se entristeceu e não aceitou. Foi embora triste. Eu garanto para você, o tempo passou rápido, porque o tempo passa rápido. Quem é jovem hoje, não vai nem ver, quando daqui 30, 40, 50, tiver lá seus 70, 80, quem tem mais de 50 aqui, deixa eu ver. Não precisa ter vergonha não, isso é privilégio. Quem tem mais de 60 já? Quando você tinha os seus 30, parece que foi ontem? Pastor, tá igual aquele filme, acordei de repente, 60. É rápido, não é, irmão? É rápido. E às vezes a pessoa não entende isso, que na verdade o que ela tem aqui não é dela. Vai passar e vai passar rápido. E Deus estava oferecendo para aquele jovem uma oportunidade de trocar o passageiro pelo eterno. E não é uma boa coisa você trocar aquilo que realmente é seu, o seu patrimônio espiritual, por uma coisa passageira. Não é um bom negócio. Entende isso, sim ou não? Repito, não estou dizendo que você não possa ter na face dessa terra nada, ao contrário. Você pode ter, o desejo de Deus é que você tenha. Mas no caso daquele jovem, o coração dele estava aqui. E coitado da pessoa que tem o coração nas coisas desse mundo.
Porque, meu irmão, eu falo que é igual você pegar a água, você tentar segurar a água na mão, você consegue segurar um tempo, mas vai chegar uma hora que ela começa a escorrer dos seus dedos, você não consegue. Você vai viver correndo, lutando para adquirir as coisas aqui, e depois você vai ver que na verdade tudo é em vão. Como disse Salomão, é tudo vaidade. É tudo vaidade, na verdade nada é seu. Lute para ter um tesouro aonde? No céu. Lute para ter uma coisa te esperando depois que você for daqui. Aqui, meu irmão, ainda que você sofra, ainda que você, vamos dizer que você não tivesse nada, eu vou te mostrar daqui a pouco um caso assim, mas ainda que você sofresse a vida inteira na face dessa terra, mas tivesse depois, lá no céu, um tesouro te esperando, um patrimônio, um investimento lá, eu te garanto que ainda assim valeria a pena. Diga glória a Deus. Valeria a pena. Então eu pergunto mais uma vez, no que você está investindo? No que você está investindo hoje o seu tempo? Onde você está gastando o seu maior tempo? Ah, pastor, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que lutar, porque eu tenho que fazer. Tem sim. A Bíblia fala que o justo deixa herança para os filhos e seus filhos até. Sim. Mas às vezes o seu maior problema não é esse. Aqui Deus tem te sustentado, aqui Deus tem te socorrido, aqui Deus não tem deixado faltar. Mas talvez você não está preocupado com o que está te esperando daqui a um tempo. Aonde você está fazendo a sua eterna morada. É ali que você precisa se preocupar. Vamos rapidinho lá para Lucas capítulo 16, versículo 19. E lá eu termino. Eu não vou demorar muito na mensagem de hoje não. Lucas capítulo 16, versículo 19. Quem precisar de ajuda, é só levantar a mão que os obreiros te ajudam a encontrar. Isso. Lucas capítulo 16, verso 19. É aquilo que eu falei. Uma pessoa pode ser rica aqui na terra, mas ser pobre, miserável aonde? No céu. Mas também não quer dizer nada, porque tem gente que pode ser pobre aqui na terra, e pior de tudo, ainda ser mais pobre ainda onde? No céu. Aí é a verdadeira pobreza. Vou te mostrar aqui. Que ainda que você não tenha nada aqui na face dessa terra, mas se você estiver no céu ainda vale a pena. Aí Jesus fala assim depois para os discípulos: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque é muito difícil para o rico não colocar o coração aqui. Ele vai precisar buscar ter muito mais lá no céu, para que o coração dele esteja lá. Porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, por mais que você tenha, pastor, eu tenho bastante aqui na terra, glória a Deus, mas eu tenho mais ainda lá no céu. Aí sim. Aí você está no caminho certo. Porque o teu coração vai estar aonde estiver o seu maior tesouro, onde tiver o seu maior patrimônio. É ali que teu coração vai estar. Não, pastor, o meu coração está nas coisas de Deus. Como? Se o seu tempo você não gasta com as coisas de Deus, se as coisas de Deus não são prioridade para você, você vive essa correria para lá e para cá, e diz assim, alguém diz, vamos para a igreja hoje? Ah não, mas eu não tenho tempo. Ah, mas não dá, vamos buscar Deus, vamos orar hoje, vamos falar com Deus, vamos aprender da palavra de Deus. Não, mas não dá tempo. Não, não é que não tem tempo, é que não tem prioridade. Porque você gasta o seu maior tempo com aquilo que tem mais importância na sua vida. Isso é verdade. Ainda que você diga que não, mas é uma realidade. E olha o que aconteceu aqui, nessa parábola, de Lucas 16, 19, quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar ali na tela. Fala assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho o quê? Finíssimo, e vivia todos os dias regalada e o quê? Esplendidamente. Era aquela vida que todo mundo sonha. Esse homem vivia assim, de maneira regalada e esplendidamente. Se fosse nos dias de hoje, ele vestia-se de púrpura e linho finíssimo, as melhores roupas, das maiores marcas.
Esse homem tinha lá a mansão dos sonhos, com todos os carros na garagem. Esse homem comia nos melhores restaurantes. Esse homem tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas qual que era o problema disso? O problema é que ele tinha tudo aqui e não tinha nada onde? No céu. Olha o que diz aí. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Aonde? Na porta do rico. E olha como era a vida desse mendigo Lázaro. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe o quê? As chagas. Irmãos, era muito sofrimento que esse homem deve ter passado. Ele desejava comer das migalhas que tinha lá, que caía lá da mesa do rico. Dizem os teólogos que essa parábola aqui, porque parábola era uma história fictícia que Jesus criava com uma lição no final. Era assim que Jesus ensinava. Jesus contava uma história e no final tinha um aprendizado, uma lição. Mas dizem os teólogos que essa parábola aqui foi verdadeira, porque a única parábola que Jesus deu um nome para o personagem. Diz que em algum momento isso aqui aconteceu no mundo espiritual, de que esse Lázaro realmente é real. Foi ele um mendigo que existiu e sofreu muito, né? Sofreu demais, padeceu. Imagina o sofrimento, não tinha o que comer, cheio de chagas e doenças, os cachorros lambiam as suas chagas. Olha a diferença, né? De um para o outro. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado por quem? Pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, né, o mendigo, no seu seio. 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmão, misericórdia, isso vai ser real, isso é verdadeiro. Há um tempo atrás eu brinquei aqui que nós precisávamos na igreja falar mais sobre o inferno. Quando eu falei isso, tem que falar sobre o inferno. Regalaram os olhos assim: misericórdia, pastor, faltou fazer o sinal da cruz, né? Mas eu brinco, mas é verdade. Porque a mesma Bíblia que fala do céu é a mesma Bíblia que fala do inferno. E do mesmo jeito que existe o céu para quem entregar a sua vida para Jesus e viver conforme a palavra, também existe o inferno para aquele que decidir ir pelo caminho largo. Amém, Jesus? A decisão é sua. Não significa que quem está sofrendo aqui hoje na terra, entenda bem isso, vai ser consolado no céu. Não significa. Alguém pode sofrer e sofrer muito aqui na terra, e também depois de morrer sofrer mais ainda no inferno, porque não decidiu entregar a sua vida a quem? A Jesus. Como alguém também pode viver dias muito bons aqui nessa terra, pode viver dias maravilhosos aqui, mas não se preocupar com a sua eternidade. Como a Bíblia diz, alguém no final da sua vida diz assim: olha, eu tenho muito, né? Minha alma está farta, meu celeiro está cheio, tenho guardado para muitos dias. E a palavra diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, que tens preparado, para quem será? Então não significa isso. Significa que porque Lázaro sofreu, ele foi para o céu. Não, ele era de Jesus, ele entregou a vida dele a Deus. Amém? É isso que significa. Agora, se uma pessoa não entrega a vida dela a Jesus, ela pode sofrer e depois sofrer mais ainda. O exemplo que eu falei de manhã foi os 2 ladrões da cruz. Quem lembra lá do episódio da crucificação, quando Jesus foi crucificado, tinha Jesus na cruz do meio, de um lado e do outro tinham 2 ladrões, um à direita e um à esquerda.
Olha só, a morte de cruz era o pior tipo de morte que tinha na época. Era uma morte que a pessoa mais sofria, era a morte de cruz. Por isso que a morte de cruz foi escolhida, para que Jesus morresse, porque Jesus tinha que sofrer a maior pena para carregar a maior quantidade de pecados, que era o nosso pecado. Jesus estava na cruz do meio, Jesus estava inocente, Jesus não fez nada de errado para estar ali. Mas aqueles ladrões que estavam ao lado direito e esquerdo dele, tinham feito muita coisa errada para estar ali. Ninguém morria de cruz à toa. Era a pior pena que tinha, era a pena de morte mais terrível que tinha. E os dois, um do lado esquerdo, sofreu tudo que sofreu para chegar até naquela cruz, porque apanhava, tinha que carregar a cruz e tal, era um sofrimento muito grande. Mas mesmo depois de tanto sofrimento, ele olha para Jesus e ainda fala assim: você não é o Filho de Deus? Sai daí, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e ainda salva a nós. Eu pergunto, quando ele morreu naquela cruz, ele foi para onde? Ele foi para o inferno, porque o Salvador estava do lado dele e não reconheceu. E o outro, olha o outro sofreu também, sofreu, estava ali morrendo, sofrendo, sofrimento terrível. Mas ele vira para Jesus e fala assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres aonde? No paraíso. E Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, de manhã eu brinquei, eu falei assim: esse aí deve ser o homem mais feliz que a gente vai encontrar lá no céu, porque ele foi salvo nos 45 do segundo na prorrogação, sabe? A hora que a gente chegar lá, eu acho que a gente vai encontrar, vai ser o que mais pula lá, porque o homem sortudo. Misericórdia, ele estava morrendo, porque quem estava na cruz já estava morrendo, fez tudo de errado a vida inteira, mas ele viu que do lado dele estava quem? O Salvador. Ô irmão, que bênção, olha que oportunidade que é essa. E ele reconheceu e falou, e ele se arrependeu, e ele foi salvo. Então tem gente que o sofrimento, é assim, eu falo que o sofrimento não salva ninguém, não salva. O que salva é o arrependimento, porque o outro também sofreu tudo que o outro sofreu, mas ele ainda foi para o inferno. O sofrimento, ele contribui com o arrependimento, porque infelizmente, aquela história que não vem pelo amor, vem pela dor, na verdade 99,9% vem pelo quê? Vem pela dor, precisa do sofrimento. Sofrimento, querendo ou não, ele vai contribuir para o arrependimento. Mas ainda assim, se a pessoa sofrer, ainda não se arrepender, irmão, ela ainda vai morrer, ainda vai sofrer mais ainda. Aí que ela vai sofrer mesmo. Eu lembro de um rapaz que ele foi presidiário, e ele lá no presídio, quem sabe, presídio, né? Prisão é um inferno. Ele disse que lá dentro um pastor ia pregar a palavra, e o que levou ele a aceitar Jesus foi isso, porque o pastor pregava e falava, olha, você pode morrer aqui dentro, sofrendo aqui dentro, mas se você entregar a sua vida para Jesus, depois você vai ter uma recompensa lá. Mas você pode sofrer essa vida toda preso aqui dentro, depois ainda morrer, e aí passar a sua eternidade inteira sofrendo mais ainda, aí que você vai ver o que é sofrimento. Ele parou e pensou e falou, peraí, eu estou aqui dentro, eu não sei nem quando que eu vou sair daqui, se é que eu vou sair, porque o que ele tinha feito era muito grave. Se eu for ter que sofrer então a minha vida inteira aqui, então pelo menos depois daqui eu quero ter alguma coisa, uma recompensa, um consolo, diga glória a Deus. Não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem gente que não entendeu isso ainda. Olha o que ele vai dizer a seguir, quer ver? Continua aí. Versículo 24. E clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Imagina o sofrimento daquele homem, porque estou atormentado nessa chama. 25, diz assim, diz porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens, aonde? Em tua vida, quer dizer, aqui na terra, e Lázaro somente male-se, e agora este é consolado, e tu o que? Atormentado. Então olha aqui, pastor, você escolhe aonde você vai ser consolado, aonde você vai ser atormentado. Ô pastor, não entendi. Não, eu explico para você. Irmão, ainda que você tenha que passar por tormentos aqui nessa terra, porque quem escolhe seguir Jesus, eu já disse aqui
escolhe um caminho estreito. Sim ou não? Escolhe passar por lutas, escolhe passar por renúncia, escolhe passar por privações, para que depois seja o quê? Consolado. Um tempo atrás eu preguei: quem serve a Deus tem que aprender a investir o agora no depois. Agora, quem escolhe o caminho largo, já está escolhendo a sua recompensa aqui, já está recebendo os seus bens aqui, já está com o seu coração aqui. Então aproveita bastante, viu? A Bíblia diz que quem escolheu o pecado deve se lambuzar. Aquele que é sujo, a Bíblia fala assim, ó, suje-se ainda, aproveita mesmo, porque você só vai ter aqui. É só aqui, você escolheu aqui, então é aqui que você vai ter. Depois se prepare para o tormento. Então se você está fazendo a sua escolha aqui, então se lambuza com tudo que é daqui. Aproveita aqui, curte a vida, como diz lá fora, né? Não, pastor, já fui pregar para pessoas que falaram assim para mim: eu sei, pastor, eu tenho que aceitar Jesus, mas eu vou fazer o seguinte, vou curtir minha vida aqui bastante. A hora que eu estiver bem velhinha assim, sabe, que eu não estiver aguentando mais com nada, aí eu vou para a igreja. Ele está achando que vai ser igual o ladrão da cruz, que vai ter oportunidade de ser salvo nos 45 do segundo tempo. Irmão, quem garante para você que você vai viver mais um dia? Eu pergunto, quem garantiu isso para você? A gente tem uma falsa segurança, né? De que a gente está no controle da vida. Irmão, para você morrer, basta você estar o quê? Está vivo. Quem garante para você? Não, eu sou jovem. E quantos jovens não estão partindo? Quantos jovens? Ô irmão, olha o tempo que nós estamos vivendo, olha em volta. Misericórdia, olha em volta. Se as pessoas refletissem mais, teria mais gente na igreja hoje. Olha em volta. Quem garante para você a vida? Quem garante? Se eu fosse você, eu começava a construir um tesouro no céu hoje. Se eu fosse você, eu começava a investir no céu. Se eu fosse você, eu começava a ter patrimônio lá e se preocupar mais com o que você tem lá até do que você tem aqui. Porque o que você tem aqui vai ser resultado do que você tem lá. Você sabia que quando você começa a construir lá, aquele patrimônio, aquele crédito que você vai adquirindo lá, reflete também aqui? Você sabia disso? Reflete. Eu tenho pregado desde o início, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas aqui vão ser o quê? Isso não é bíblico? Isso não é promessa de Deus, sim ou não? Irmão, investe. Começa a construir o teu patrimônio espiritual, porque se hoje fosse o seu último dia, o que está te esperando? Quanto você tem investido lá no céu? Qual é o patrimônio que você tem lá? Às vezes você tem terreno, casa, 10 casas, carro aqui, mas talvez espiritualmente você ainda se sente miserável. Meu irmão, eu te garanto que você vai se arrepender, que você ia desejar não ter tido nada aqui, se fosse para você, pudesse você trocar por alguma coisa lá no céu. Quem está entendendo, diga amém. Entenda bem essa palavra hoje. Repito, não estou pregando contra você ter. Ao contrário, eu acho que o povo de Deus tem que ter o melhor dessa terra. É bíblico, a Bíblia fala: se quiserdes o meu ouvir, comereis o melhor que tem nessa terra. Mas meu irmão, não sem antes ter primeiro lá no céu. Não sem antes ter o melhor lá no céu. Ter lá o seu patrimônio lá. Porque se você não tiver nada lá, então, meu irmão, tudo que você tem aqui não vale nada. Não vale. Não vale nada. Olha o que ele vai dizer. Continua, coisa séria. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Abraão falando para o rico que estava lá no inferno. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o que o rico está pedindo. Abraão, então tá, já que não tem jeito de eu ser consolado, de eu passar para aí, de Lázaro vir aqui me consolar, eu já estou perdido, acabou, a minha chance não existe mais, porque depois daqui acabou, a chance é agora. Ele fala assim: então faz o seguinte,
Manda Lázaro pelo menos lá na casa do meu pai. Sabe por quê? Olha o que ele vai lembrar, versículo 28. Porque eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro lá, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmão, olha para o pastor. Eu tenho certeza que eu vou falar para você agora. Tem muita gente hoje lá no inferno desejando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, já que não tem como eu sair daqui, porque eu ouvi a palavra e eu a desprezei. Eu ouvi o que Deus falou e eu não dei ouvidos, e eu sei que a minha chance acabou. Então, pelo amor de Deus, então manda alguém voltar lá para falar para a minha família, para falar para aquele meu parente que não acredita que a coisa é real. Manda alguém lá, Abraão, para pelo menos ver se ele crê, se arrepende, anda certo, entrega a vida para Jesus, para não vir para cá, porque eu não quero que ele venha também. Bom, se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, a gente pudesse ouvir o clamor daqueles que estão lá no inferno, você ouviria exatamente isso. Eu não quero que a minha família venha para cá. Mas sabe qual que é o problema? Olha o que Abraão vai responder para ele. Versículo 29. Disse-lhe Abraão, eles, lá, está falando de nós aqui na terra, eles têm Moisés e os profetas. Você sabe o que é Moisés? A lei de Deus. Você sabe quem são os profetas? Os pastores. Olha o que Abraão vai falar, o versículo, finalzinho do versículo. Ouçam-nos. Não tem jeito. Lá já tem a palavra e os pastores pregando. O que eles tinham que fazer? Ouçam. Olha aqui o pastor, irmão, escute a palavra. Isso aqui é a sua única chance. Sabe, lá no inferno tem gente desesperada para tentar de outro jeito te salvar, mas não tem outro jeito. O único jeito de salvar o ser humano é a palavra. Eu falei na sexta-feira, não existe nada mais poderoso que a palavra. Ouça, dê crédito à palavra. Ele disse, é impossível, lá já foi deixada a palavra. E olha o que o Abraão vai dizer, versículo 30. E disse ele responde, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Não, Abraão, mas eu tenho certeza, se alguém saísse daqui e voltasse lá, para dizer assim, olha, eu fui lá, é verdade, olha, se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, porque a coisa é séria, eles iam acreditar. Será que iam? Primeiro que não tem como voltar, não acredite nisso. A Bíblia diz que ao homem foi concedido morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Ninguém pode voltar aqui para falar com ninguém. Ninguém. Isso não existe. Quando alguém volta se passando por alguém ali, é um demônio, se fingindo ser alguém que já foi, enganando você. Falo para você e te provo. Quantas vezes, pastor, minha avó voltou para falar comigo e desceu lá no corpo de alguém, pastor, era minha avó, até o jeito, coisas que só a gente sabia, segredos, claro, o diabo também sabe. Aí você vai lá e coloca a mão assim na cabeça e fala, demônio, mentiroso, mostra quem você é de verdade. Aparece. E o diabo está enganando muita gente hoje assim. Está enganando muita gente. Não tem como. Ele queria voltar aqui, mas não tinha jeito. Aqui já tem a palavra. E o que Abraão fala agora é mais forte, versículo 31, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés, se não ouvem a palavra e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o quê? A incredulidade é uma coisa tão terrível, que se a pessoa pode até falar que acredita, mas se ela não acredita na palavra, meu irmão, não vai acreditar em mais nada. Sabe por quê? Porque não tem nada para deixar a palavra mais verdadeira. Não, pastor, eu acredito que o senhor está falando, mas se tivesse alguma coisa para comprovar isso, para deixar, para confirmar mesmo que isso é verdade, não, isso aqui já é toda a verdade. Não tem verdade maior que a palavra, diga graças a Deus. Não tem. Ou você acredita nela, ou você não tem outra coisa. Você não tem mais nada, não tem outra coisa para te dar, para te mostrar a verdade é essa. E Moisés fala para ele, está lá, olha, ainda que alguém ressuscitasse para voltar lá e dizer, olha, a coisa é verdade,
fazer um apelo, por favor, eu estou lá, eu só vim para dar esse recado, vou ter que voltar para lá. Não, não existe isso. Quem foi para lá não volta. O bom é que hoje você ouça a palavra e se prepare para depois daqui. Isso tudo aqui é passageiro, está passando, vai passar. Como eu disse, os tempos que nós estamos vivendo estão aí para provar isso. Estão aí para provar que tudo aqui é passageiro. E não pense você que vai parar por aí. Eu não estou profetizando mal, não. Eu estou profetizando, eu estou dizendo para você o que a Bíblia fala. Que os últimos dias os sinais iriam se cumprir, estão se cumprindo. O que está escrito está se cumprindo dia após dia. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Termino como eu comecei, perguntando para você: o que você tem preparado lá no céu? O que você tem? Quanto você tem lá no céu? Qual é o seu patrimônio lá? Você não tem nada. Começa a buscar. Eu quero que você saia daqui hoje com sede de ser rico. Mas essa vontade de ser rico. Mas rico, você sabe qual a riqueza que eu estou falando, não é? Rico das coisas de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ter tesouro no céu? Fica de pé, que eu vou te mostrar. Por favor, por gentileza. Fique de pé. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo e aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. É, pastor? É. Se você tomar essa decisão hoje, eu vou orar por você, presta atenção. E Jesus vai apagar os seus pecados desde o dia que você nasceu até agora. Isso, meu irmão, não tem dinheiro que faça, viu? É apagar a sua ficha. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz nessa vida. Pouco importa, que eu sei é o tamanho da misericórdia e do amor de Deus, amém? Se você quiser, Deus apaga tudo que você fez. Você começa a viver a partir de hoje para frente. Diga glória a Deus. Agora, se você já fez isso, pastor, eu nunca fiz isso, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar Jesus, porque eu quero ter um tesouro lá no céu. Hoje Jesus não vai mandar ninguém pegar tudo que tem e vender. Era o caso daquele rapaz só. Aquela palavra foi para ele, porque aquilo estava impedindo ele de entrar no céu. Mas talvez tenha algo que esteja impedindo você. Talvez você não desapega das coisas desse mundo, você gosta dos prazeres daqui. E acho que já deu para você entender que as coisas daqui não te levam a nada. Jesus fala tão sério a respeito disso. Jesus fala assim, ó: se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança fora. É melhor que você entre no céu sem o teu olho direito do que você deixe de entrar. Se o teu braço direito te faz pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor que você entre no céu sem o teu braço direito do que você não entre. De tão sério que é a coisa. Jesus está falando para você arrancar teu olho e teu braço. Jesus está falando, se tem coisas importantes na sua vida, mas você sabe que isso está te afastando de Deus, é melhor que você abra mão disso, para que você entre no céu sem isso, do que você deixe de entrar. Eu te garanto que a recompensa lá vai ser muito maior. Como é que faz para ter um tesouro no céu, pastor? Desapega das coisas daqui dessa terra. Amém? Fecha os seus olhos, coloca a mão assim no seu coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você vai repetir assim como eu vou te dizer, e você vai orar junto comigo. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, todos cometidos contra o Senhor, de maneira consciente, por palavras, por atitudes, por pensamentos, por intenções do coração e até inconscientemente, em nome de Jesus. Ô meu irmão, e se a tua oração é sincera, o teu arrependimento é verdadeiro, então Jesus agora te perdoa. Como ministro da palavra de Deus, eu digo que você está perdoado de todos os seus pecados, desde o dia que você nasceu até hoje, meu irmão. Você não deve mais nada para Satanás, você não deve mais nada para ninguém, você não deve mais nada para o diabo. Você está perdoado em nome de Jesus. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, eu convido você agora a se reconciliar com Ele.
Porque talvez um dia você aceitou Jesus, mas talvez em algum momento da caminhada você se perdeu. Em algum momento da caminhada as coisas daqui passaram a ser mais importantes que as coisas do céu. Em algum momento da caminhada o seu coração trocou de lugar, e aqui você conquistou um tesouro maior. E onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, meu irmão, você vai voltar para a presença de Deus hoje, e você vai dizer: Jesus, eu quero agora, meu Pai, me arrepender, me recebe de volta. Eu quero voltar a ter o meu tesouro no céu, para que o meu coração também esteja lá. Ele disse: onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E isso, vai falando com Jesus agora. Agora, se você é um servo, uma serva de Deus, que já tem um tesouro no céu, meu irmão, aumenta esse tesouro, busca mais, você não vai se arrepender. Investe mais tempo nas coisas de Deus. Fala: Jesus, eu quero mais. Porque quanto mais você investir nas coisas de Deus, mais Deus te dará aqui nessa terra. Você pode ter certeza disso. Ele não vai deixar faltar para você o pão para comer, a comida. Ele não vai deixar faltar o vestido, não vai deixar faltar a roupa, não vai deixar faltar o emprego, não vai deixar faltar o dinheiro que você precisa. Se a sua prioridade for aquilo que não se vê, se a sua prioridade for as coisas eternas, meu irmão, as coisas passageiras Deus te dará, e te dará em abundância, se o seu coração não estiver nelas. Se o seu coração não estiver nessas coisas, mais você terá delas. Se o seu coração não estiver nessas coisas, mais Deus te dará delas. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, meu irmão. Oh, minha irmã, se você recebe a presença de Deus sobre a tua vida agora, toma a decisão hoje, entrega a sua vida para Jesus. Se você ainda não desceu as águas do batismo, desça. Batismo é sepultamento, é morte para esse mundo. E para ter um tesouro no céu é necessário morrer para cá, para as coisas daqui, para as coisas desse mundo. Fala para Jesus: eu quero me desapegar das coisas daqui. Fala: Jesus, eu quero ter um tesouro no céu, para que o dia que eu fechar os meus olhos aqui, Senhor, eu possa ser recebido na glória do Senhor com uma grande recompensa. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença de Deus aí te envolver. Você pediu para Deus uma resposta, hoje Ele te deu. Você pediu para Deus falar com você, hoje Ele falou. Oh, levante as suas mãos. Você vai clamar para Ele. Você vai pedir para Ele: Jesus, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, cante assim, cante. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Diga assim: minha prioridade é te buscar, Senhor, acima de tudo, mais uma vez, diga: vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Buscar acima de tudo. Coloca a mão no seu coração. Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. Fala isso para Deus agora. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o Teu sabor. Construir na minha casa um lugar para o Senhor, uma sala para nós dois.
Coisas que eu necessito ficam para depois. Fala isso para Ele. Eu só quero te adorar por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Diga assim: não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Agora eu quero ouvir só a igreja. Levante as suas mãos. Vem, Senhor, assume o primeiro lugar. Diga assim: minha prioridade, te buscar, acima de tudo que há. Oh, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo hoje está te tocando, meu irmão. Está fortalecendo você. Você vai sair desse culto diferente. Teus pensamentos, teu coração são mudados agora pela presença de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor, que Ele merece. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Eu faço um convite a você. Se você ainda não se batizou: pastor, não sou batizado, não desci as águas ainda. O que é o batismo? Se tiver mais interesse, no final você me procura um dos nossos obreiros. Deixa o seu nome para o estudo do batismo, que nós vamos te dar um estudo, né, do batismo, para que você possa caminhar para essa decisão. Por que é o batismo? O que eu falei é o sepultamento. O batismo é um enterro, né? Você desce ali a pessoa, é algo simbólico, que ali fica o velho homem, e a partir do momento que você saiu das águas, nasceu ali uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Você tem que morrer para esse mundo, e você vai ter um tesouro no céu. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Os obreiros vão passar aí o envelope do dízimo, de oferta. Agora, se você